Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. Gente, esse é o primeiro vídeo aqui da série Carnaval em Oração. Durante esses 6 dias, a gente vai rezar, a gente vai entender sobre a Quaresma, a gente vai refletir sobre o Carnaval, sobre a Quarta-feira de Cinzas, né? Todos os dias eu vou postar vídeo aqui no canal, nesses 6 dias de Carnaval, pra gente se aprofundar em oração e em reflexão juntos. E nesse primeiro vídeo eu vim falar sobre penitências. Eu vou falar um pouco para vocês o significado da penitência, qual o objetivo da penitência, quais são os tipos de penitência e também vou passar aqui uma lista para você de penitência para te ajudar a escolher qual penitência você vai fazer nessa quaresma. Primeiro, o que é penitência? A penitência é a busca de combater e reparar os nossos pecados, e com isso a gente se fortalece para vencer as tentações e as fraquezas. Qual é o objetivo da penitência? Adquirir o domínio sobre os nossos instintos e liberdade de coração. Para vocês entenderem melhor sobre adquirir o domínio sobre os instintos e liberdade de coração, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre isso para vocês. O nosso corpo, ele tenta nos dominar. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Uma pessoa que está muito tempo sem fazer exercício, quando ela começa a voltar a fazer exercício, ou quando ela começa a fazer, o corpo dela vai contra, a mente dela vai contra. E se a gente deixar essas poucas coisas dominarem a gente não está conseguindo dominar os nossos instintos. A gente não está conseguindo ter liberdade, a verdadeira liberdade. Se, por exemplo, quando você está com vontade de comer um doce, mas você não consegue renunciar a isso, você não consegue dizer, não, hoje eu não vou comer porque eu tô de dieta, não vou. Se você não consegue fazer isso, você não tá tendo liberdade sobre você. Você não tá conseguindo dominar os seus próprios instintos. E é justamente para isso que existem as penitências. As penitências servem para nos ajudar a conseguir ir exercitando essas renúncias, para que a gente tenha liberdade e força para escolher não pecar. Se você faz tudo o que o seu corpo pede, tudo o que sua mente pede, vai ser muito mais difícil você renunciar a um pecado. Outro exemplo, quando alguém começa a brigar com você, mesmo você estando certo, às vezes você vai e revida. Não conseguiu se controlar, se exaltou no mesmo nível. Você não está conseguindo dominar as suas emoções. Você não está conseguindo dominar você mesmo. E aí você está sendo refém das tentações. O outro objetivo da penitência é também reparar os pecados, reparar os nossos pecados e os pecados alheios. Todo pecado, ele ofende a Deus e ele machuca Jesus. Então, a penitência também serve para a gente tentar reparar esses pecados que ofendem a Deus e que ajudam no sofrimento de Jesus. E qual penitência escolher? Se a penitência se trata de vencer fraquezas e tentações, é importante escolher penitências relacionadas a isso. Se sua fraqueza é não conseguir se dedicar à leitura da Bíblia, então sua penitência deve ser se dedicar à leitura da Bíblia. Tem outros exemplos. Se você é uma pessoa que gosta muito de comprar e você compra várias coisas e você não usa metade delas, isso pode ser uma penitência para você. Outra penitência interessante é para nós mulheres. Tem mulheres que são viciadas em usar maquiagem. Não sai de casa sem usar maquiagem, sem estar pelo menos com batom. Isso também pode ser um tipo de penitência para você. É algo que te faz bem, é algo que você gosta, mas que por amor a Deus, você não vai fazer durante 40 dias. Esse é o intuito da penitência. As penitências espirituais nos ajudam a nos dedicar mais à nossa rotina, espiritual. São penitências que podem continuar na nossa vida depois da quaresma também, claro. Por exemplo, se você tem vontade de ler a Bíblia, mas você não sente incentivo, se você tem dificuldade de manter a constância, essa pode ser uma penitência, se dedicar todos os dias a ler determinado capítulo ou determinada quantidade de páginas da Bíblia por dia. Se você gosta de rezar o texto, mas reza pouco, não tem o costume de rezar todo dia, você pode fazer a penitência de rezar todos os dias. Já as outras penitências, como as corporais,
morais e gastronômicas, essas são penitências que você vai, de fato, fazer por um período. Depois que acabar a quaresma, você pode voltar, né, a fazer aquilo que você colocou como penitência na sua vida cotidiana normalmente. Só queria deixar claro aqui que as espirituais a gente pode continuar deixando na nossa rotina e as outras a gente pode, né, de fato, fazer durante um período e depois voltar a fazer. E quais são os tipos de penitência? Nós temos 4 tipos, que são as gastronômicas, físicas ou corporais, as morais e as espirituais. E eu separei aqui uma lista para vocês com várias dicas de penitência que eu vou falar agora mesmo. As penitências físicas ou corporais são: abster-se de algum alimento ou bebida que você goste, dormir no chão ou sem travesseiro, acordar mais cedo do que de costume, dormir no horário mesmo sem vontade, tomar banho gelado, não comprar itens supérfluos, sentar-se apenas em cadeiras duras, rezar alguma oração mais prolongada de joelhos, não usar elevadores ou escadas rolantes, trabalhar sem se encostar na cadeira, cuidar da postura corporal, descer um ponto antes do ônibus e fazer uma parte do caminho a pé, deixar de usar o carro e pegar um transporte coletivo, não usar maquiagens, não usar fonte de calor no cabelo, não usar acessórios, não pintar as unhas. As penitências morais são: não reclamar das contrariedades do dia, mas agradecer e louvar a Deus, sorrir sempre, mesmo que haja um nervoso, fazer algum trabalho voluntário, rezar mais pelos outros do que por si mesmo, reservar dinheiro para dar esmolas, sobretudo atenção aos mendigos, não se defender quando alguém lhe acusar, falar bem das pessoas que você gostaria de criticar, ouvir as pessoas incômodas sem as interromper, ser paciente com as pessoas e situações incômodas, assumir responsabilidades e tarefas que não costumam fazer, sem esperar reconhecimento, não acessar redes sociais e não ouvir música em casa, no trabalho ou no carro. As penitências espirituais são: ir à Santa Missa todos os dias, ou mais vezes na semana, rezar o terço diariamente, visitar o Santíssimo, fazer adoração eucarística, adicionar orações à sua rotina espiritual, como a liturgia das horas, ângelus, meditação da via sacra, dedicar mais tempo à oração mental, ler um livro com apelo quaresmal. E aqui eu acrescento uma boa dica também: ler algum livro espiritual que você começou, mas não conseguiu terminar, ou até mesmo ler livros que estão parados na sua estante, que tem muito tempo que você precisa começar a ler, mas ainda não leu. Penitências gastronômicas são: trocar a carne por peixe, ovos ou queijo, ou até mesmo comer puro, comer menos arroz, feijão, pão, macarrão, para sair da mesa com um pouco de apetite, eliminar todos os doces ou refrigerante, chocolate e afins. Nas refeições, acrescentar algo que seja desagradável, como diminuir a quantidade de sal ou colocar um condimento que quebre um pouco o sabor, comer algum legume ou verdura ou até mesmo fruta que você não goste muito, diminuir ou tirar as refeições intermediárias, como lanche da tarde, tomar café sem açúcar ou água numa temperatura menos agradável e reservar um dia para jejum total ou parcial. Gente, essas penitências são apenas ideias. Você pode adaptá-las para sua realidade ou inventar uma que vai fazer mais sentido para você. Essa lista é só para nos ajudar a pensar, a escolher qual penitência vai fazer mais sentido. Lembrando que a escolha da penitência é você justamente causar um desconforto ou tirar algo que você gosta de fazer por amor a Deus. O Marcelo, do canal Amanda e Marcelo Família Virtuosa, falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de lembrar vocês aqui também. Quando a gente vai escolher as penitências, a gente não pode escolher deixar de fazer um pecado como penitência, porque o pecado ele tem que ser renunciado totalmente da nossa vida. A penitência não pode ser uma renúncia temporária do pecado, né? Porque a penitência ela é uma renúncia temporária.
você vai fazer algo que você não gosta ou deixar de fazer algo que você gosta por amor a Deus. Só que essa penitência que você vai escolher não pode ser um pecado, porque o pecado não é para ser cometido, ele é para ser renunciado da sua vida. Como, por exemplo, nas penitências morais, eu citei não ouvir música, né? Em casa, no trabalho ou no carro. Porém, só para vocês entenderem o exemplo que eu tô dando. Você não vai parar de ouvir músicas se as músicas que você vai deixar de ouvir por penitência são músicas que tenham conotação sexual, pornografia. No caso, isso não tem que ser uma penitência, tem que ser uma renúncia. De fato, você tem que tirar isso da sua vida, porque é algo que vai contra a nossa fé. Você, no caso, vai fazer a penitência de músicas que tenham letras normais, né? Músicas que você escuta, que você se sente feliz, que você gosta, que te fazem bem, mas que não sejam músicas que te levem para o pecado, porque senão não faz sentido, né? Você vai na quaresma parar de ouvir música pornográfica e quando acabar a quaresma você vai voltar a ouvir essas músicas? Não faz muito sentido, né? Então, se é um tipo de pecado, não é legal fazer penitência e sim renunciar. Então, se você, durante esse processo da quaresma, teve percepção de que algumas renúncias são precisas você fazer, ótimo, mas elas não podem ser apenas uma penitência. Se você entende que ouvir esse tipo de música é errado, elas não podem ser penitência, elas têm que ser uma renúncia, ok? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Amanhã teremos mais um vídeo da série Carnaval em Oração. Então, não perca, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.